Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Encontro com Medrado, a live que acontece semanalmente aqui no meu Instagram, né? Então esta live, esses encontros no qual a gente fala sobre as estratégias que vão acelerar os seus resultados, né? De uma forma tranquila. Aqui você aprende como ter hábitos alimentares saudáveis, ter uma rotina mais saudável em prol do seu objetivo, em prol do seu resultado, né? Meu nome é Gabriel Medrado, eu sou nutricionista esportivo e hoje nós iremos falar sobre os 3 hábitos que irão acelerar os seus resultados durante o sono. Olha só, que essa promessa é forte. Então, se você busca o emagrecimento, você vai aprender aqui nessa live como é que o sono vai acelerar o seu processo de emagrecimento, a sua perda de peso, assim como você que busca ganhar massa muscular vai aprender como é que você vai acelerar o seu ganho de massa muscular durante o sono. Você que está chegando aqui agora, aqui é o momento mais esperado de terça-feira, Aninha. É isso aí, mora no meu coração. Um beijo pra você. Olha o Emanuel também que a gente chegando aqui. Então você que está chegando aqui agora, já compartilha aí a live no grupo da família, já compartilha aí com os amigos que vão precisar ouvir todas essas informações que nós iremos falar aqui hoje. Então aquele amigo seu, aquela amiga sua que busca perder peso, que busca ganhar massa muscular, que busca ter uma alimentação saudável, ter hábitos alimentares mais saudáveis. Então você já manda essa live para essa pessoa, para que ela já possa participar aqui junto conosco para aprender como ela vai acelerar todo o seu processo, os resultados, através do sono, através da qualidade do sono, né? Este, que é o sono, né, é um dos pilares que vão entregar os resultados de qualquer pessoa. Então é muito comum a gente ver por aí, né? A pessoa fala assim, treino é muito importante, mas a dieta também é muito importante, então é 50-50. Logo mais vamos descobrir qual é o percentual justo de cada um deles, né? Será que o treino é 50% e a alimentação é 50%? E aí, onde é que fica o sono nessa brincadeira, né? Então, será que um é 30%, o outro é 30% e o outro também vai ser 40%? Como é que vai ser essa matemática? A gente vai ver logo mais à frente qual é a participação de cada um destes pilares dentro do seu resultado. Tá? Então, começando a temática, é importante entender o seguinte: uma coisa que eu percebo na minha prática clínica é que muitas das pessoas estão funcionando no seu potencial médio, sabe? No seu potencial médio. Elas pensam que estão funcionando no potencial máximo, elas pensam que estão dentro daquilo que é a maior potência delas, só que esta não é bem a verdade para a grande maioria das pessoas. E você vai entender logo mais por aqui quando a gente estiver começando o porquê as pessoas não estão desenvolvendo o seu máximo. Você vai ver até o final, né? Quando a gente fala dos 3 hábitos, o que é que você está fazendo que pode estar prejudicando o seu sono e consequentemente prejudicando os seus resultados, e o que você pode fazer para corrigir todos esses hábitos e implementar um hábito novo que vai facilitar, que vai acelerar o seu processo de emagrecimento, né? Então vamos lá. É importante levar em consideração que o nosso corpo, ele funciona dentro de um ciclo. Opa, um ciclo? Como assim, Gabriel? Você que me ouve aí, você já pensa, ciclo de quê? Ciclo de... uns negócios? Não, um ciclo que o nosso corpo funciona é um ciclo chamado ciclo circadiano. Circadiano, ciclo circadiano. O que acontece? O sono é uma das etapas do ciclo circadiano. Então, o nosso corpo, ele tem todo um reloginho molecular. Ou seja, o nosso corpo, ele tem um relógio interno no qual ele sabe quando é meio-dia, ele sabe quando é meia-noite, ele sabe quando é 6 horas da manhã, ele sabe quando é 6 horas da tarde, por exemplo. E ele vai entendendo como é que funciona essa logística do dia e como ele vai responder metabolicamente a esses quesitos ambientais. Não entendi nada, Gabriel. E aí? E agora? Eu vou deixar mais claro para você o que acontece. O sono, ele participa de uma das etapas do nosso dia, né? Você bem sabe, estamos aqui no horário noturno, né? Então são 8 horas da noite, então para muitas pessoas esse horário que a pessoa está chegando em casa e tudo mais, ela vai ter todo um negócio ali para fazer em casa, vai comer, vai preparar algumas coisas para o dia seguinte, vai trabalhar e tudo mais, e ela vai ter um horário para ela ir dormir, não é isso? E aí esse horário que ela vai dormir, ali ela está num ambiente
confortável, ela vai deitar na cama e vai desligar o corpo, né? E aí o corpo entende que aquilo ali é o momento dele se recuperar do dia de trabalho, para que o dia seguinte você continue desempenhando bem. Então, dentro do ciclo circadiano, nós temos os controles do que é dia e do que é noite. Então, quando você está no momento noturno, que é de noite, você está ali no período de recuperação. E aí amanhã de manhã, seu despertador vai tocar, e aí quando ele tocar, ele vai fazer com que você desperte, né? E você vai acordar e vai começar as atividades do seu dia. E aí funciona novamente o seu ciclo circadiano, que é esse ciclo de normalmente mais ou menos 24 horas, que o nosso corpo entende o que está acontecendo de dia e o que está acontecendo de noite. E por que isso é importante? Porque o nosso corpo ele consegue interpretar através desses estímulos externos, né, como por exemplo a claridade, qual é o momento ideal para ele acelerar o seu corpo e qual é o momento ideal para ele desacelerar o seu corpo. E ele faz isso através desses estímulos. O primeiro estímulo que nós temos é esse estímulo luminoso, esse estímulo de claridade. Então, ao acordar, é muito importante que você se exponha ao sol, para que o corpo entenda, agora está claro, agora é dia. Então, a gente começa a ter um pico de hormônios que vão fazer com que a gente fique desperto, né? Pico de neurotransmissores para fazer com que a gente realize algumas atividades. E ao longo do dia, né, a gente vai se desgastando, vai se cansando e tudo mais. E quando chega de noite, a gente vai ter a liberação de outros hormônios que não vão mais deixar a gente acelerado. Na verdade, eles vão trabalhar no processo de recuperação, de regeneração tecidual, tá? Então, por que isso é importante de ter em consideração? Porque esses estímulos que são alternados ao longo do dia, eles geram para o nosso corpo, pelo funcionamento em si, né? Então, você quando acorda de manhã cedo, você tem um pico de cortisol. E por ter esse pico de cortisol, você acaba ali tendo o despertar. E ao longo do dia, esse cortisol, ele teve um pico, ele vai decaindo até o final. Cortisol, se você não sabe, é o hormônio do estresse, né? É o hormônio que deixa a gente estressado, é o hormônio da gente que deixa a gente ativo para poder matar alguém, entendeu? Então, para deixar a gente agressivo muitas das vezes. Então, esse é o hormônio fundamental para a gente ter durante o período da manhã. Só que durante o período noturno não é tão interessante assim. Então, durante o período noturno, nosso corpo inteligentemente sabe que ali vai diminuir esse nível de cortisol e vai começar a liberar outros hormônios, como por exemplo a melatonina, que é um hormônio relacionado à recuperação, relacionado ao descanso. Então, é um hormônio produzido normalmente de noite. Tá? Então, além dele, por exemplo, nós vamos produzir durante o período noturno o GH, que é o hormônio do crescimento, outro hormônio fundamental para a recuperação tecidual, para a ressíntese de novos tecidos. Tá? Então, tudo isso é feito de forma orquestrada no nosso corpo. Nosso corpo ele tem uma regulação muito boa desse reloginho, de quando a gente libera esses hormônios, quando a gente libera os neurotransmissores, quando a gente libera todos esse aparato metabólico e molecular. Por quê? Para a gente ter uma previsibilidade. Então, o nosso corpo, acima de tudo, ele adora os hábitos. Ele adora o hábito. Porque o hábito, ele é previsível. E se uma coisa é previsível para o nosso corpo, isso poupa energia para ele pensar. Então, por exemplo, se ele sabe que todos os dias de manhã você acorda às 8 da manhã, às vezes 8 horas da manhã, às 8 da manhã, às 7h55, você já está prestes a despertar. O seu corpo, se ele estiver dentro dessa rotina bem estabelecida, ele desperta automaticamente sem o despertador muitas das vezes, né? Então ele começa a ter essa previsibilidade. Isso é bom por quê? Porque ele poupa energia, né? Imagine se o tempo inteiro ele fosse surpreendido por um novo comportamento seu. Isso para ele seria péssimo, porque a funcionalidade energética dele ia ficar ineficiente. Então você ia ia acordar 8 horas da manhã e o seu corpo não sabe se vai acordar 6, se vai acordar 8, se vai acordar 9. Por exemplo, se eu pergunto para você, quando você começa a escovar os dentes, você começa pelo lado esquerdo ou pelo lado direito? Você não saberia me responder. Isso por quê? Porque o seu corpo ele já tem isso como hábito, ele já faz isso automaticamente. Então ele não precisa cogitar, pensar, contemplar o que seria feito ali naquele momento. Não, você automaticamente já faz aquilo ali. E isso para o nosso corpo é fantástico. Então por isso que todos os hábitos para o nosso corpo, eles acabam sendo muito mais interessantes, justamente porque poupa energia do processo de decisão, tá? E isso funciona, claro, dentro do ciclo circadiano, que é o que controla todo o nosso reloginho metabólico, tá?
O sono, então, ele é uma etapa fundamental do nosso dia, no qual a gente vai ter uma recuperação do nosso tecido. Ou seja, você que treinou no seu dia, você que trabalhou, você que estudou durante o seu dia, você tem um período que você estava ali de forma ativa, né, consumindo algo ou treinando, né, fazendo estímulos para poder degradar a musculatura, estimular a musculatura, na verdade, a ter o aumento do seu tecido. Você estava ali fazendo a sua corrida e tudo mais. E durante o período noturno é o período no qual você vai recuperar esses estímulos que você estimulou no início do dia, né? Então, por exemplo, você foi fazer um treinamento de musculação e nesse momento que você treinou musculação, você gerou um estímulo na sua massa muscular. Aquilo ali gerou um grau de inflamação, aquilo ali gerou um grau de lesão. E durante o período noturno, você vai recuperar esse estímulo que você gerou ali. Essa recuperação vai fazer com que a sua musculatura ela vai estar agora mais recuperada e ela vai ter uma adaptação de aumento do tamanho das células, né? O aumento das suas miofibrilas, por exemplo, então o aumento do tecido muscular. E isso é um ganho de massa muscular. Já no processo de inteligência, você estuda ao longo do dia para você consumir aquilo ali e durante o período noturno você fixa esse conhecimento que você estimulou ali ao longo do seu dia. Então veja só quão importante é você ter um sono de boa qualidade para que você tenha bons resultados, tá? Além disso, as pessoas às vezes confundem onde é o momento ideal que as coisas acontecem, né? Então, por exemplo, é muito comum eu ver as pessoas falando assim: eu vou treinar uma corrida, eu vou fazer uma corrida justamente porque lá eu vou aumentar o meu gasto energético, eu vou suar bastante e tudo mais, e lá as gorduras vão tudo embora e tudo mais. Então, aqui eu tenho um ponto de ressalva para você. Quando você está treinando, você está gerando um estímulo. Aquilo ali tem um gasto energético? Tem. Só que o gasto energético dali é muito pequeno se você considerar ele isoladamente. Mas o interessante quando você olha o ganho o treinamento físico, na verdade, é você considerar, além desse gasto energético durante o exercício, é o gasto energético em repouso para recuperar aquele estímulo que você gerou ali no treinamento de musculação. Então, durante esse período que, por exemplo, eu estou aqui agora, que é um período em repouso, né, um período que eu não estou treinando, esse é o período no qual eu tenho um aumento do gasto energético pelo fato de eu treinar bastante ao longo dos dias, né? Então, se eu tenho um treinamento muito intenso, eu tenho um gasto energético pontual e eu tenho um gasto energético de longo prazo, que é esse que a gente mantém aqui. E esse momento que a gente está no coeficiente respiratório mais baixo, que nem a gente está agora em repouso, em recuperação, é um período que a gente tem uma contribuição de gordura muito grande. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que esse período que você está em repouso aqui agora, nessa respiração mais branda, mais calma, tranquila, é um período que você queima muita gordura, por exemplo, né? Então esse período de recuperação é um período que você gasta muita energia também, tá? Então é importante você levar isso em consideração e não somente o do gasto energético em si. E por que eu estou falando isso? Porque durante o seu sono, você também tem ali um processo de queima de gordura. Primeiro porque é um período que você fica de fato em jejum, mas também, e aí você aumenta a utilização daquilo que você tem em estoque no seu corpo, como energia, como também por causa do seu processo de recuperação do treinamento que você fez anteriormente. Além disso, para você que quer ganhar massa muscular, durante o treinamento físico, né, o treinamento de força, a musculação, por exemplo, é um treino que a gente está mais degradando a massa muscular da gente, né, mais degradando as proteínas do que sintetizando, do que formando proteínas. Então, durante o sono, é o período que você também vai construir a sua massa muscular. Então, ter o treinamento é fundamental porque é o estímulo necessário para a hipertrofia, só que se você não tem uma boa qualidade de sono, você não vai ter hipertrofia muscular. E é por isso que é importantíssimo que você tenha um treinamento com intensidade e saiba respeitar o seu descanso. E respeitar o descanso com o quê? Com um sono de boa qualidade. Então muita gente dorme, mas nem todo mundo tem um sono de qualidade. Tá? Então muita gente treina, mas nem todo mundo tem um treino de muita qualidade. Todo mundo se alimenta, mas nem todo mundo tem uma alimentação de qualidade. Tá? Então é importante a gente corrigir cada um desses pontos, né, na correção desses hábitos, porque assim a gente forma uma rotina mais saudável e uma rotina que de fato promove mais resultados. Tá? Então é importantíssimo que a gente tenha essa distinção. Então por que é importante aprender sobre esses hábitos que vão melhorar a sua qualidade de sono? Pô, ficou claro.
sem o sono de qualidade, você não vai ter os resultados. Simples assim. Por exemplo, você pode treinar o mais intenso possível. Se o sono está ruim, o treinamento não vai ter uma boa recuperação. Não vai ter uma boa recuperação, você não tem uma síntese proteica interessante. E aí você vai começar a ter mais cansaço. E aí a gente vai falar mais disso lá na frente, que esse é o primeiro hábito que as pessoas mais erram. É o hábito do repouso, da rotina noturna, que a gente vai falar mais à frente. Tá? Então, essa pergunta é importante. Você que está agora me assistindo aqui, quando a gente fala sobre treinamento, alimentação, descanso, né? Qual é o percentual que o sono leva nessa jogada? Né? Qual é o percentual que o sono tem de importância? Porque as pessoas falam, né? Treinamento é 50%, alimentação é 40% e descanso é 10%. Né? Eu vou dar a resposta para vocês. Mas assim, qual é o percentual ideal? Né? Treino é 50% e alimentação 50%? Ué, e o sono? Cada um é 30%. Qual é essa conta que a gente faz? Né? Eu tenho essa resposta aqui e eu sempre digo isso para o meu paciente, né? Que é o seguinte: tudo na sua rotina diária é 100%. Então, o treino é 100%, a alimentação é 100% e o descanso é 100%. Pô, Gabriel, tudo é 100%, dá 300%, como é que é isso? O que acontece? Quando a gente fala desses pilares, eles são de fato 3 pilares que são erguidos, tá? Então, não tem isso negócio de 30%. Se você tem uma ótima alimentação, tipo uma alimentação 100%, um treino 50%, que é mais ou menos assim, né? Um treino 50% e um sono 50%, você vai colher um resultado X. Agora, se você tem uma alimentação 100%, um treino 70% e um sono 100%, o resultado é Y. Então você vai ter um resultado completamente diferente, porque você melhorou esses outros pilares seus que estavam deficientes. Então tudo é 100%. Se você tiver uma alimentação 50% e um treino 50% e um sono 50%, você vai ter um resultado. Você vai ter um resultado. Tem um ponto de melhoria, um gap de melhoria ali de 50% em cada um desses pilares. E aí a gente, através dos hábitos, a gente começa a corrigir cada um desses pontos. Na alimentação a gente vai precisar corrigir estes hábitos. Dentro do treinamento, a gente vai precisar corrigir estes hábitos. E dentro do descanso, né, dentro do sono, você vai precisar melhorar estes hábitos. E quando você corrigir estes pilares, eles vão subindo. Você vai aumentando o nível deles. E aí, óbvio, se você tiver todos 100%, que é o melhor cenário possível, você está ali na excelência total, o que é que faltaria para você ali? Manter-se nesse condicionamento. Manter você com esses pilares em 100%. Manter os hábitos que deixaram todos esses pilares em 100%. Tá? Isso é muito difícil para as pessoas terem, porque obviamente o mundo não depende só da gente, né? Então existem fatores externos que podem influenciar na sua qualidade do sono, existem fatores externos que podem influenciar no seu treinamento, fatores externos que vão influenciar na sua alimentação. Então, por isso que quanto mais hábitos robustos nós tivermos, melhor para que a gente consiga manter, e mesmo que aconteça essas intempéries, né, a gente consiga driblar e lidar da melhor forma possível, tá? Então assim, o que é que você ganha se você melhora a qualidade do seu sono? Né? E o que é que você ganha quando você aprende esses hábitos para poder melhorar os seus resultados durante o seu sono? É claro, isso é óbvio. Primeira coisa que você vai ganhar é o fator estético, que é um fator que muita gente busca. Então se você busca o emagrecimento, se você busca ganhar massa muscular, perder peso, é fundamental que você tenha esses hábitos, porque se você não tiver, você não vai ter um resultado estético. Além disso, você vai ter resultados que têm uma melhoria mental e emocional, tá? Então, talvez você acredite, né, que durante toda a sua vida você nunca precisou corrigir alguma coisa do sono. Pensa só você, né? Eu tenho 25, 30 anos de idade, então você quer me dizer, Gabriel, que eu não sei dormir? Eu não sei... meu sono é ruim? Como é que eu vou saber disso? Né? Eu durmo, cara, deito na cama, acordo no dia seguinte, tranquilo, né? Então meu sono é bom, né? Então você está me dizendo que o meu sono não é ruim, meu sono é ruim? Eu digo para você que é. E a gente não avalia o sono apenas durante o sono, a gente avalia o sono pela qualidade do seu dia. Então, pela qualidade do seu dia. Se seu dia você se mantém super bem disposto, ou seja, se você não tem letargia no seu dia, se você não tem perda de foco, né? Então você está lendo uma coisa, aí você volta para reler. Aí você está lendo,
Você volta para reler. E você fica ali relendo a mesma coisa várias vezes porque você não consegue se concentrar no que você está lendo ou não consegue entender o que você está lendo. Isso pode ser um prejuízo do seu sono. Embora você deite e acorde no dia seguinte, algo que estava acontecendo ali está deficitário, está disfuncional. E aí você corrigindo este sono, você melhora a qualidade do seu dia no dia seguinte. Você melhora o seu treino do dia seguinte. Você melhora a sua estética do dia seguinte. Você melhora a sua capacidade intelectual do dia seguinte. Você melhora a sua gestão emocional do dia seguinte. Ou seja, você se torna uma pessoa até mais calma no dia seguinte quando você tem uma boa qualidade de sono. Uma pessoa menos estressada quando você tem uma boa qualidade de sono. Você é uma pessoa que é menos intolerante quando você tem uma boa qualidade do sono. Tá? Então é importantíssimo que o seu sono esteja de excelente qualidade para que você viva de fato uma excelência de dia, né, no seu dia. Então lembra que eu falei para vocês que provavelmente muitos de vocês estão vivendo naquele nível submáximo, naquele nível médio de produtividade do seu dia, justamente porque existem pontos do seu sono que podem ser melhorados e que você nunca se atentou. E essa live vai te mostrar o ponto para você se atentar, né? Quais são esses 3 hábitos que vão fazer você acelerar esse seu resultado? Quais são esses 3 hábitos que fazem com que você melhore essa qualidade do sono e melhore sua gestão emocional, seja uma pessoa mais pacífica, menos ansiosa, menos estressada no seu dia? Então é a partir deles que a gente vai ter essa melhora também. Outros pontos que são muito importantes, que as pessoas não se atentam à qualidade do sono, é que quando você melhora a sua qualidade do sono, você também melhora outros marcadores, como por exemplo o marcador de libido, né? Então muita gente tem baixa libido por ter um sono deficitário. Então você pode ter um prejuízo na produção de hormônios como a testosterona, por exemplo, pelo simples fato de você ter um sono de baixa qualidade. Né? Você pode também ter um envelhecimento precoce, né? Por que o envelhecimento precoce? Porque durante o sono é um período que você se recupera daqueles estresses que você gerou ao longo do dia, né? Então se você não consegue recuperar 100%, você acumula o estresse para o dia seguinte. E aí você começa a ter um acúmulo desse estresse oxidativo, por exemplo, e isso prejudicar, por exemplo, sua derme, né? Então a qualidade da sua pele, a qualidade do seu cabelo, a qualidade da sua unha e gerar um envelhecimento precoce para você ali também, tá? E aí existe uma frase que eu discordo plenamente, fortemente dessa frase, né? Mas que é muito comum nos dias de hoje, principalmente porque a gente vê mais pessoas ansiosas, workaholics, né? Aquelas coisas assim. A pessoa hoje em dia, inclusive, ela nunca pode dizer que ela dorme 7 horas por dia, 8 horas por dia, porque se ela disser isso, parece que essa pessoa não tem o que fazer da vida, né? E aí existe uma frase que as pessoas falam assim: trabalhe enquanto eles dormem. E essa é uma das piores frases que eu vejo correndo na mídia social e tudo mais. Por quê? Porque o trabalho enquanto eles dormem significa que você vai ter uma rotina de estresse muito maior, uma gestão de tempo péssima, né? Porque se então você tem, vamos supor que você tem 8 horas de sono, ou seja, você tem 16 horas de trabalho. 16 horas de trabalho não deram conta daquilo que você tinha que fazer. Vamos dizer que você não usou as 16, vamos dizer que você usou 14 horas. Então, 14 horas não foram suficientes para a demanda que você cumpriu. Então, a gestão de tempo sua aí está deficitária. Porque 14 horas não precisou e aí você vai ocupar o quê? As 8 horas ali daquele horário de sono. E aí, quando você ocupa aquilo dali porque você quer ficar à frente da pessoa, você começa a perder o processo de recuperação. E quando você perde esse processo de recuperação, você pode até ganhar em produtividade em 1 dia, em 2 dias. Mas do terceiro dia em diante que você faz isso, você vai começar a se tornar disfuncional. E aí você vai começar a ter quadros de disfuncionalidade, né? Mais simples é essa perda de foco. Mas você pode ter outros problemas, como de fato um blackout, como de fato uma amnésia pontual ali, né? Então uma perda de memória mais agressiva, tá? Então existe uma coisa que eu falo normalmente, que é o seguinte: durante o sono você está afiando o machado, tá? Então quando você dá uma machadada, né, deferiu os golpes ali na árvore, uma hora o machado ele vai começar a ficar um pouco mais cego. E aí esse período do descanso é um período que você afia o machado, tá? Então se você perde esse momento de afiar o machado, você vai começar a ficar batendo na árvore com o machado cego. E isso vai gerar para você mais esforço com a ferramenta, sendo que
vai ter menos efetividade no processo de corte ali da árvore. E aí esse trabalho seu vai ser um trabalho muito mais extenuante. Por quê? Porque você não teve aquele período ali de afiar o machado, de se recuperar para o dia seguinte, tá? Então é importantíssimo que você tenha isso em mente. Esqueça esse negócio de trabalho enquanto eles durmam, tá? Melhore a sua gestão do tempo, controlando os hábitos que você tem de rotina, a fim de que você fique produtivo durante o dia e que nesse período de descanso seja um período de fato para você repousar, para você recuperar para o dia seguinte. E aí o dia seguinte seu vai ser mais produtivo porque você recuperou bem, tá? Então esqueça esse negócio de trabalho enquanto eles dormem, tá? E aí vamos, claro, para falar sobre quais são esses hábitos que as pessoas normalmente não têm o hábito de fazer isso. Quais são os comportamentos que as pessoas têm que prejudicam a qualidade do sono e quais são os 3 hábitos que vão fazer você acelerar seus resultados durante o sono, seja ele o emagrecimento, seja ele hipertrofia muscular, o ganho de massa muscular. Eu vou explicar para vocês certinho o passo a passo. Pois bem, vamos lá. Então, o primeiro hábito que você pode corrigir para você melhorar os seus resultados durante o sono, lembrando que durante o sono é o período que você tem maior recuperação dos seus tecidos, é o período único que você tem recuperação dos seus tecidos, onde você vai ter ali tanto queima de gordura corporal, como também síntese de proteínas que você estimulou ao longo do dia, né? Então você treinou musculação e agora você vai fazer uma síntese de proteínas para poder recuperar esse tecido que você estimulou ao longo do seu dia. Então, quando a gente fala de ter resultado, é você melhorar a qualidade do seu sono. E quais são esses hábitos que você vai melhorar para poder melhorar? Quais são esses hábitos que você vai mudar para poder melhorar a qualidade do seu sono? Tá? O primeiro hábito é o seguinte, é você ter uma rotina que a gente chama rotina noturna. Rotina noturna. Aí você me pergunta assim, tá, Gabriel, não entendi. O que é rotina noturna? Porque hoje a gente fala muito da rotina matinal, né? Qual é a rotina matinal? É a galera que fala aí do milagre da manhã, que é você acordar ali às 5 da manhã, 4:30 da manhã, nem sol acordou ainda, mas você já está acordado. Então você acordou ali às 5 horas da manhã e aí você já começa aquele período de visualização, exercício físico, escreve aqui, escreve ali e lê, né? E vai treinar e volta e é banho gelado. Depois do banho gelado você começa a comer um pratão de comida bom, ovos, frutas, tudo. Você tem todo aquele esquema, se arruma para o trabalho e aí parte o trabalho. Então essa rotina, a rotina normal que as pessoas têm, né? Uma rotina de você acordar, tocou o despertador, será que eu boto soneca ou não boto soneca? Despertou, chegou ali no despertar, você trocou de roupa, fez a higiene, tudo certinho, papapau, trocou de roupa, partiu o trabalho, vida que segue. Aí chega no trabalho, tem toda aquela história. Pronto. Mas pouquíssimas pessoas possuem uma rotina noturna. O que é uma rotina noturna? A rotina noturna é você se preparar para o descanso. Você se preparar para o repouso. Se preparar para poder respeitar o período de regeneração de tecidos. O período de recuperação daquilo que você fez no seu dia. Então, pouquíssimas pessoas possuem isso. Eu costumo orientar o seguinte, você não tem um despertador de manhã que fale para você o seguinte, Gabriel, sei que você está com sono, mas está na hora de acordar. E aí você acorda, você respeita o despertador, obviamente às vezes você bota o soneca, mas você acorda, no final das contas você acorda. Então, eu sempre oriento você ter também um alarme, né, um lembrete no seu celular, por exemplo, que diga para você assim, ó, Gabriel, deu a hora, está na hora de você desacelerar. Sei que você está agoniado, sei que você está ansioso, sei que você está emocionado para fazer mais coisas, só que está na hora de você começar a desacelerar. Porque esse desacelerar vai ser importante para a gente, né, viver o resto do dia. Então vai dormir e descansar. Assim como de manhã, você mesmo com sono, você batalha ali e vai levar o dia, não é? Então, você ter isso para dormir, tá? Você ter isso para o descanso. Esse é o primeiro hábito. Você tem uma rotina noturna. Então, aquilo que você faz assim que você chega em casa. O que é que você come, o que é que você faz, o que é que você vai assistir, o que é que você vai organizar para o dia seguinte, né? Você ter o hábito de registrar o que você faz assim que você chega em casa e o que você vai corrigir para você começar a desacelerar, tá?
Então, primeira coisa é essa, é você desacelerar para ir dormir. Porque claramente, imagine, você chega em casa do trabalho, super pilhado, começa a estudar as coisas, começa a fazer as coisas, começa a anotar e manda e-mail, escreve no WhatsApp, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E aí no final das contas, tá 11 horas da noite e você tá mandando mensagem pro WhatsApp pros outros, tá mandando e-mail pros outros, tá mandando demanda, tá terminando o trabalho e tudo mais. Então vão ter períodos na sua vida que isso vai ser normal, que isso vai ser natural, mas isso não pode ser o seu cotidiano. No seu hábito de rotina, é importante que você comece a estabelecer os limites e formar hábitos que na verdade te desacelerem para você ir dormir. Tá? Desacelerando assim, você consegue ter um sono de melhor qualidade, e você tendo sono de melhor qualidade, você vai ter melhores resultados, tá? Então, o primeiro despertador da manhã, ele te acelera, fala para você acordar, e o segundo despertador do seu dia é o que te desacelera, que fala para você ir dormir, tá? Então, primeiramente, você vai ter esse alarme. Esse alarme, ele vai tocar antes de você ir dormir, né? Ele vai tocar antes de você ir dormir. Então, se você dorme às 11 horas da noite, ele toca às 10, né? Que é para você já escovar os dentes, né? O seu despertador, quando toca de manhã, tocou, e aí depois de uns 30 minutos, 40 minutos, você tá acelerado de fato, né? Você já escovou os dentes, já usou o banheiro, já tomou um banho e começa a se alimentar e viver a vida. O de noite, ele vai fazer mais ou menos a mesma coisa. Então ele vai tocar para que você se ligue de que você precisa desacelerar e desligar as coisas. Então vai ser aquele período que você, agora, né? Se for para fazer a refeição, já fiz, vou escovar meus dentes, vou desligar aqui os televisores e tudo mais, que a gente vai falar mais na frente, que é o terceiro hábito, o hábito mais importante. É o terceiro hábito que eu vou falar aqui. Então, a importância do desligar o televisor a gente vai falar logo mais. Então, toda a rotina noturna, ela vai ser para te preparar para descansar. E no início, vai ser meio custoso. Por quê? Porque você não tem esse hábito. Então, no início, você vai começar a quebrar essa barreira de resistência. Então, você vai ver o despertador, você vai fazer um sonequinho ali, né, noturno. Daqui a pouco eu paro, e aí uma hora você vai parar. Quando você parar, você vai começar essa rotina, vai deitar na cama, e você vai ter até um grau de estranheza nos primeiros minutos. Porque você normalmente não tem esse hábito. E aí no início, né, é aquela questão, você finge que dorme antes de dormir. Dormir é assim, né? Você deita, finge que está dormindo para depois dormir. Eu não sei, dormiu, né? Você finge que está dormindo para depois dormir. Então você vai, deita, vai fingir que está dormindo para depois dormir. E aí, fechou isso daí. E aí você fez esse alarme porque você vai definir o horário de dormir. Então o segundo ponto é você definir esse horário que você vai dormir. Qual horário que você vai dormir? Se você precisa ter, você que é um homem, mulher, adulto, acima dos 18 anos de idade, por exemplo, você precisa de no mínimo, 7 horas de sono por dia. 7 horas de sono por dia. 7 horas. Se você acorda às 6, então 11 horas da noite você tem que estar dormindo. Então às 10, toca o despertador. 10 e meia toca o despertador. Para você desacelerar as coisas, tá? Então se você vai dormir e você acorda às 7 da manhã, 11 horas da noite você tem que estar deitado. Porque meia-noite você tem que estar dormindo. Tá? Então o interessante é que você sempre tenha maior parte do seu sono no período noturno, tá? Então depois das 7, acordar depois das 7 para você não vai ser interessante, porque você já vai pegar ali um momento que a temperatura do ambiente já vai ser mais quente, você já vai ter mais claridade, então tudo isso prejudica na qualidade do seu sono, tá? Então é importante que você acorde pelo menos antes das 7 e vá dormir ali no máximo às 11 horas da noite, tá? O que mais? Também nessa rotina noturna, é importante você levar em consideração qual é a sua última refeição, né? Então, se você vai dormir daqui a pouquinho, daqui a uma hora, será que você vai comer uma buchada antes de dormir, uma feijoada calibrada antes de dormir? Provavelmente, se você fizer uma refeição assim, você vai ter uma indigestão, você vai ter um refluxo durante o sono, isso vai te prejudicar, tá? Então é importante que você tenha um alimento mais leve antes de dormir. E principalmente, um alimento que seja com menor valor calórico. Por quê? Porque se você está indo dormir, você começa a desacelerar metabolicamente. Então não tem por que você ter um consumo energético muito grande ali naquele período noturno, tá? Então também consumir um valor calórico mais baixo no período noturno pode ser interessante. Então consumir frutas, por exemplo, uma sopa de noite, né? Então esses alimentos pra gente vai ser mais tranquilo, porque são mais leves, e nada daquele alimento muito gorduroso, né? Muito pesado antes de dormir, tá bom? Um outro hábito que é chave, batata, muita gente erra, esse hábito é o hábito de abusar do uso de estimulantes.
Então, quando a gente vai melhorar a qualidade do sono, a gente tem que ter o hábito de ter o tempo de utilizar o estimulante e o tempo que você tira esse estimulante. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, você com certeza toma um cafezinho no seu dia. De manhã, o dia só começa depois do café, depois do pretinho, aquela coisa sensacional ali de manhã cedo, né? Então, se o seu dia começa após o café, então o café para você, como você deve perceber, ele gera uma atividade estimulante em você, né? E isso é normal, porque a cafeína, né, ele tem um poder ativador do sistema nervoso central e faz com que nós tenhamos de fato mais energia, né? Mais estímulo para fazer as coisas. Nem mais energia, porque o café não tem valor calórico, né? Mas ele te dá mais gás para você fazer as coisas, né? E tudo mais. Você tem aquele estímulo ali. Então você tá de manhã cedo, acordando meio cansado, né? E aí você vai, toma aquele cafezinho já deixa você ligado para poder fazer as coisas do seu dia. E aí você chega ali no período da tarde, depois do almoço, toma outro cafezinho, depois chega ali no lanche da tarde, tem mais um sequilho, aí tem outro cafezinho, aí chega de noite, você chega em casa, jantar, cafezinho de novo. Só que muita gente não para entender o seguinte, que se seu café ele tem um efeito estimulante de manhã, por que ele não vai ter um efeito estimulante de noite? Ué, né? Será que o efeito dele depende da luz, do dia, do sol? Como é que é isso? Não. Então nós temos esse efeito estimulante durante todo o uso do café, tá? Inclusive a cafeína é uma das poucas substâncias que nós temos um aproveitamento de 100%. Então se você usar 100 mg de cafeína, você vai ter um estímulo de 100 mg de cafeína. Não tem uma perda dessa absorção ali da cafeína. Então durante todo o dia que você usa o café, você vai ter uma absorção desse café. E ele vai gerar essa ação de estimular seu sistema nervoso central. E isso, lembre-se, para você ir dormir é muito ruim. Porque você está se preparando para desacelerar. E aí você está usando uma substância que te acelera. Então você vai precisar corrigir esse ponto. Então você ter o hábito de tirar, né, os cafés, os estimulantes, seja o café, seja o energético, seja a cápsula de cafeína, seja um termogênico, seja um pré-treino, normalmente até 8 horas antes do sono, que é o tempo de meia-vida da cafeína. Tá? Para alguns pacientes que são mais sensíveis, eu tiro até mais cedo. Justamente por quê? Porque esse excesso da cafeína, por exemplo, pode gerar para eles mais ansiedade. E aí a pessoa chega ali para dormir e ela não tem uma boa qualidade de sono. Ela chega para dormir, ela está ainda afoita. Ela chega em casa, ela está estressada. Por quê? Porque ela está sob o efeito da cafeína, que é estimulante. Ela tem mais ansiedade, ela tem mais estresse. Então isso gera esse efeito nela. Então se gera o efeito nela, né, ela não vai conseguir desacelerar para dormir. Ela vai chegar antes de dormir e vai ficar pensando no trabalho, na demanda. Vai ficar pensando no ADR, sei lá, ela vai pensar em alguma coisa que não seja descansar, relaxar, para poder dormir. E isso é péssimo para ela. Porque aí você vai entrar num ciclo sem fim de cansaço. O que é o ciclo sem fim de cansaço? Ciclo sem fim de cansaço é quando você faz o seguinte: você tomou essa cafeína ao longo do dia, vários cafezinhos, aquela coisa toda, foi dormir, ansiosa, né? Aquele coraçãozinho aqui, ó, desfibrilando, daquele jeito. Aí chega ali no meio da noite, acordou, despertou, olhou para um lado, para o outro, não é nada, voltou a dormir. Ou então acordou, foi no banheiro, voltou, deitou, demorou um pouquinho para dormir. Aí no dia seguinte, acorda como? Exausta, acorda, parece que morreu ali, né? Acordou rápido, porque o despertador tocou, você já, ligado da cafeína, você já, qualquer barulhinho, você já tá ligado. Então você já acordou no estímulo. Só que, vamos fazer as coisas, mais café de novo, e aquela coisa. E aí ao longo do dia você vai percebendo que aquele café que te gerava o estímulo, ele vai perdendo o estímulo. Porque existe uma tolerância, uma saturação do receptor, né? E você vai perceber que como você não descansou muito bem, o sono é maior ao longo do dia. Você sente mais cansaço, porque você não recuperou muito bem. E aí você vai fazer o quê? Aumenta a dose de estimulante, a dose de café. E aí você começa a beber mais café. E aí você começa a beber mais café até o período noturno. Que é o período que você fala, eu vou chegar em casa, eu vou ter que continuar as coisas. E aí você, mais café, vai trabalhando. E aí você vai dormir. E aí volta o ciclo. O ciclo de você acordar no meio da noite, o ciclo de você não ter um sono de boa qualidade, e esse sono de você não ter um sono de boa qualidade vai fazer com que você não recupere bem, e no dia seguinte acorde cansado e precise de mais estimulante. E aí a sua vida é um ciclo sem fim desse cansaço e desse estresse. Porque lembra que eu falei para vocês que você perder uma noite de sono, ou então você ter um sono ruim, ele aumenta não somente a sua ansiedade,
mas aumenta o seu estresse. E se ele aumenta o seu estresse, você fica muito menos tolerante para as coisas do dia a dia. Então alguém vai falar com você uma coisa tranquila, você já dá uma patada na pessoa, né? Às vezes tem uma demanda que facilmente você resolvia, mas você, como está ansiosa, como está estressada, você já começa a catastrofizar aquilo ali, né? Você já começa, não tem como, e aí você começa, né, gerar todo esse estresse em excesso. Sendo que quando você criar o hábito de tirar o excesso de estimulante e ter o estimulante no horário específico, que é um macete top, até as 14, 15 horas você está liberado para tomar um café, liberado para tomar um energético, liberado para tomar um pré-treino ou um estimulante. A partir disso, esqueça. Se você quer ter uma boa qualidade de sono, se você quer ter menos ansiedade antes de dormir, deixe o café até ali às 14, 15 horas. Mas Gabriel, e aí eu vou chegar de noite, eu vou morrer de sono, eu vou estar cansado, eu vou precisar produzir. Você vai produzir menos do que você produz, porque você não vai estar alucinado de café. Mas você vai conseguir produzir. E no dia seguinte, assim que você tiver uma noite de sono de qualidade, você vai perceber que seu dia vai ser mais produtivo. E se seu dia é mais produtivo, claramente, né, você vai conseguir dar conta das demandas que surgiram para você. Porque você está mais produtivo, porque você respeitou o seu descanso. Você dormiu com melhor qualidade, tá? E eu lembro que é engraçado que aconteceu já isso comigo, dois casos interessantes. O primeiro deles é o chá do Outback. Então, poucas pessoas sabem, mas existe um chá verde e um chá preto. E esses dois, chá verde e chá preto, possuem cafeína na sua composição. E uma quantidade menor, né, mas ainda possui. E aí isso gera um efeito estimulante. E no Outback, por exemplo, tem um chazinho preto lá que eles possuem, que tem um refil e tudo mais. E aí quando eu paro para conversar com alguns amigos, a gente está lá no Outback conversando e tudo mais e tomando aquele chá. E aí o que acontece? Sempre quando a gente sai do Outback, a gente pensa que a gente não consegue dormir por causa das ideias que nós conversamos. Às vezes a gente está falando sobre a vida, trabalho, filosofia mesmo, tudo mais, refletindo sobre as coisas da vida, sobre os hábitos e tudo mais. E aí a gente se empolga mesmo ali, né? Só que a gente chega em casa, a gente pensa que a gente não consegue dormir por causa das ideias que a gente está lá borbulhando na nossa cabeça. E não, né? Também por causa disso. Mas a gente tem esse grande estímulo porque a gente tomava ali o chá verde, o chá preto, né? Então lá é o chá preto, que é um chá mate que é vendido lá. Então você tem ali uma cafeína, então um estimulante, então isso vai prejudicar a sua qualidade de sono. E aí eu lembrei o quê? Que durante o uso do chá, né, você sente o quê? Um aumento de diurese, um aumento da vontade de ir no banheiro, né, urinar. E aí eu tinha uma paciente, tem uma paciente, né, e a gente conversando e tudo mais sobre a rotina dela, e ela conversando comigo que ela acordava muitas das vezes para ir no banheiro de noite, e que isso prejudicava muito a qualidade do sono, porque o sono dela era salpicado, né, todo picotado, né, então acordava 3 vezes na noite para ir no banheiro, e aí ela estava entendendo que na verdade ela estava consumindo água demais. Nessa que ela estava entendendo que ela estava consumindo água demais, a gente fiz uma conversa com ela, entendi que na verdade ela não tinha um consumo de água muito elevado, mas ela bebia muito café ao longo da tarde e no período noturno. E o café tem uma atividade diurética também. Então, além de ter um efeito estimulante, ele também vai ter um efeito diurético. Ou seja, além de deixar você mais acordado, mais desperto, né, ele vai fazer com que você vá mais vezes ao banheiro urinar. E aí isso no meio da noite é péssimo, porque você vai acordar, vai ter que andar até o banheiro para poder urinar, tudo mais. Então isso vai prejudicar a sua qualidade de sono. E aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, a gente diminui essa quantidade de cafeína e tira determinado horário, justamente para poder melhorar essa qualidade de sono, né? Então assim, tem pontos do nosso cotidiano, dos nossos hábitos, que às vezes a gente não percebe. Nossa rotina, ela já está tão bem implementada que às vezes a gente perde a consciência das coisas que precisam ser corrigidas nela. Então, quando você começa a tomar essa consciência dos hábitos que você precisa modificar para poder acelerar seu resultado, o resultado vem assim, né? Então, quando a gente percebeu isso, claramente a qualidade de sono dela melhorou, né? E aí ela vai ter melhores resultados a partir disso, tá? Então, lembre-se sempre disso, tanto do consumo do café, como do consumo de chás, como chá preto, chá verde, como também o consumo de estimulantes, cafeína em cápsula, termogênicos ou ainda dos pré-treinos. E agora eu vou falar para vocês o terceiro e mais importante hábito que toda pessoa precisa ter para poder para poder acelerar os resultados. Então, eu vou falar com vocês agora
o terceiro hábito, né? O hábito mais importante que você precisa ter para acelerar os seus resultados, seja de emagrecimento, seja de ganhar massa muscular, durante o sono. Tá? Esse é o hábito mais importante. Você tendo isso em mente, você já corrigiu grande parte dos problemas da sua vida e grande parte do que é saúde vai melhorar 100%. Né? Vai melhorar muito, muito mesmo, de forma exponencial. Que é o hábito de você ter higiene do sono. Ah, Gabriel, olha só. Hoje é cheio de coisa. Então a gente teve lá o primeiro hábito, o hábito de você ter uma rotina noturna, né? Dentro dessa rotina noturna, a higiene do sono vai entrar. O segundo hábito é de você controlar o consumo de estimulantes, principalmente no período da tarde e da noite. Então você eliminar o consumo de estimulantes no período da tarde e da noite. E o terceiro e mais importante hábito é você ter o hábito da higiene do sono. Por que a higiene do sono vai ser importante para você? Como o nome já diz, é higiene. É aquele momento que você vai fazer uma purificação, uma limpeza de tudo aquilo que é prejudicial para um sono saudável, para um sono de qualidade. Né? Então por que você escova a boca? Né? Você não faz uma higiene bucal todos os dias? Após cada refeição, você todos os dias agora terá o hábito de ter a higiene do sono, tá? A higiene do sono, ao ser feita, você vai ter tanto a melhoria do seu físico, né? A sua composição corporal vai responder melhor às estratégias que você está implementando, você vai ter uma melhora da sua saúde mental, ou seja, seja no aprendizado, né? Seja no foco, você vai melhorar bastante isso daí também. Você tem uma melhora também no quesito emocional, gestão emocional. Pessoas que têm higiene do sono, pessoas que dormem bem, vão ter maior qualidade do sono. Né? Vão ter um sono de melhor qualidade e vão ter melhor gestão das emoções. Então são pessoas menos intolerantes. São pessoas que não se abalam tão facilmente assim. São pessoas com menos ansiedade no dia a dia, menos estresse no dia a dia. Então, ter a higiene do sono vai ser fundamental. Ele é a chave mestra que faz com que você tenha excelentes resultados, tá? E como é que a gente vai fazer a higiene do sono? A gente vai respeitar tudo isso que nós falamos durante a live, né? Então a gente respeita o que é o ciclo circadiano, a gente respeita o que são o reloginho do nosso corpo, a gente respeita o que é uma rotina noturna. Então a higiene do sono vai entrar nessa rotina noturna. Para a higiene do sono é fundamental que você respeite o passo 2, então você não tenha o consumo de estimulantes ali antes de dormir, tá? Então tudo isso vai ser fundamental para que você tenha essa boa higiene do sono, tá? Então como é que você vai fazer a higiene do sono? A higiene do sono, o primeiro fator que você vai precisar, o primeiro hábito que você vai precisar corrigir é o hábito ambiental, tá? Qual é o fator ambiental que interfere no seu sono? Né? Nós temos 3 fatores que interferem na nossa qualidade do sono. O primeiro fator é o fator luz. Lembra que eu falei para vocês? Nosso corpo ele tem um reloginho e o reloginho da gente ele tem um sinalizador pela luz. Então quando está claro, ele entende. É o sol. Está claro, é dia. Se tá dia, é hora de você estar na atividade, mano. É hora de você ficar oriçado, é hora de você ficar para frente, fazendo as coisas. E não é hora de descansar, de dormir. Não, é dia, é luz. Então, você vai ficar agitado. Então, o primeiro passo para você melhorar a qualidade do sono e a higiene do sono é você restringir o acesso a luzes no período noturno. E de manhã, você vai se expor à luz. Então, de noite eu quero desacelerar, então diminuo minha exposição à claridade. Então, quando eu diminuo minha exposição à claridade, estou falando de você tirar o smartphone, você tirar o notebook, você tirar os televisores, a televisão e tudo mais. Então, esse fator luminoso, ele prejudica a sua sinalização de neurotransmissores e de hormônios relacionados com a qualidade do seu sono. Então, se você tem essa exposição à luz, você tem um sono prejudicado, tá? E aí é possível que você atrase a liberação desses hormônios, e aí, quando você começar a liberar esses hormônios, já está ali na metade do seu sono, e aí você já está indo para acordar, então você não recupera muito bem, então no dia seguinte, pum, cansaço, tá? Então, primeiro fator, correção de luzes. Se você tiver à disposição sua, ter um blackout também funciona, também ajuda, mas a exposição de eletrônicos, para mim, é um fator que atrapalha muito na vida de muita gente, tá? Primeiro fator luz. Segundo fator é o fator ruído.
ruído. Lembra que eu falei com vocês? Quando você ouve o despertador, você já desperta automaticamente, você pensa logo, é uma ameaça, tá? O bicho tá pegando, tá acontecendo alguma coisa. Nosso corpo, ele entende esses ruídos também com sinais de estresse, né? Então, por exemplo, você está dormindo, do nada quebra um copo, você acorda. Primeiro porque foi um ruído extremamente alto. Segundo porque você pensa que pode ser um perigo. Você pensa que alguém está invadindo a casa. Você pensa que alguém se machucou. Então você já acorda naquele pânico. Então se você está dormindo e está rolando um trio elétrico, você não vai conseguir dormir, né? Você vai ter um sono ruim. Então diminuir essa exposição ao ruído é um fator também que melhora a sua qualidade do sono. E aí como é que eu corrijo isso, por exemplo, também na questão de filmes e seriados? Muita gente tem um problema que vai dormir e vai assistir um seriado, um filme, e normalmente tem tiro, porrada, bomba voadora, e aí tudo mais. E aí como é que você vai dormir assim? Aflito, vai assistir um suspense, um drama, aquela coisa, uma guerra, um filme de terror. Você vai dormir, aquilo ali claramente vai influenciar na sua sanidade, no seu equilíbrio. E aí isso vai prejudicar também a sua qualidade de sono, esse ruído, tá? Você vai interpretar aquilo como uma ameaça. E o terceiro ponto é o ponto de temperatura. Então, nosso próprio corpo, ele já diminui a temperatura corporal no período noturno, justamente para poder desacelerar o metabolismo para o processo de recuperação. Então, naturalmente, ele já faz isso. Então, para você ter uma boa noite de sono, é importante que não tenha um ambiente de calor. Não é necessário que você durma no ar-condicionado torando 16 graus, mas é importante que você não sinta calor, tá? Então, porque o calor, de fato, acelera você. Então, no ambiente de calor, o que é que você faz? Você fica agitado, você começa a suar, você começa a ficar nervoso, você começa a ser mais ativo. Então, quando você está na temperatura mais amena, você está mais relaxado, mais tranquilo, mais sossegado, mais preparado para um descanso. Agora, por exemplo, em Salvador, tá chovendo, né? Tá tendo uma frente fria e tudo mais. Então é um dia que normalmente as pessoas sentem um pouquinho mais de preguiça, né? Justamente porque é um ambiente mais frio, aquela coisa, meu Deus, vou ter que fazer e tudo mais. Então é um ambiente muito favorável para você descansar. Então quando você corrigir esses 3 pontos ambientais, luminosidade, temperatura e ruído, você já vai ter grande parte da higiene do sono cumprida. Grande parte já pronta, preparada para você ter um sono de excelência. E aí vamos falar mais esses 2 fatores que eu vou falar mais à frente. Um fator é o fator rotina noturna. É você começar a desacelerar aquele... É você começar... O outro ponto é você começar a tirar aquilo que começa a te prejudicar no quesito de desacelerar. O que eu quero dizer com isso? É a rotina noturna que vai fazer com que você comece a tirar os estímulos, seja o televisor, seja o filme, o seriado, como por exemplo aquele WhatsApp que só brota pepino de trabalho. É você começar a tirar esses fatores estimulatórios. Isso você corrige, né, na rotina noturna. Então na rotina noturna, se você sabe que seu expediente acabou às 18 horas e você não é empresário, você não é o dono da empresa e tudo mais, então ali acabou a sua fase de trabalho. Então você chegou num período de tomar conta de outras demandas da sua vida, tá? E aí as demandas de trabalho, por exemplo, você vai cumprir no dia seguinte, por exemplo. A não ser que seja uma emergência, né? Uma coisa muito importante. Mas se tudo for emergência, algo está errado, né? Então você vê apenas o que é emergência naquele momento ali. E se for emergência, provavelmente a pessoa te liga, né? Não vai te mandar uma mensagem no WhatsApp. Ou ainda, você está ali naquele período de ir dormir, de ir relaxar, de ir repousar. E aí você começa a abrir coisas que te geram estresse, né? Como um filme de terror, como uma coisa que gera tiro, porra de bomba, como uma demanda que é muito trabalhosa e que você não vai conseguir resolver naquele período, tá? Então na rotina noturna você começa a tirar esses gatilhos que te aceleram e que te geram ansiedade e vai começar a implementar outra rotina, outros hábitos que te desacelerem. Então quais são esses hábitos? Um deles, por exemplo, é a meditação, muito bem recomendada por aí. Eu, Gabriel, vou dizer para você, não consigo fazer meditação de uma forma de longo prazo. Eu consigo fazer trabalhos de respiração, de meditação mais simples e tudo mais, agora aquelas meditações mais trabalhadas de 20 minutos, 30 minutos fazendo, eu não consigo. Uma coisa que desacelera, Gabriel, que eu recomendo, é uma leitura de um livro, né? Um livro que te gere interesse. Tá? E aí um livro que você tem ali físico, que você começa a fazer anotações, né? Você, por exemplo, tem um hábito de ter um diário, tá? Eu aconselho meus pacientes, por exemplo, a terem um hábito de ter um bloco de notas
que eles anotem as tarefas que precisam cumprir no dia seguinte. Tá? Então, se você precisa cumprir uma demanda para o dia seguinte, né, no dia seguinte, então você anota ela ali. Então, ao invés de pegar o celular, ao invés de abrir o e-mail novamente, tudo mais, você anota no papel, né? Porque você já desligou os trabalhos, já desligou essas outras coisas. Então, você anota no bloco de notas justamente aquilo que você vai fazer no dia seguinte. Tá? E aí você vai conseguindo cumprir, organizando essas tarefas do dia a dia. Uma outra tarefa que você pode ter, um outro hábito que você pode ter, é um hábito de ouvir músicas que te acalmem, tá? Então, músicas que te acalmem. Você não vai ouvir um Slipknot antes de dormir, né? Um Sepultura, né? Um Lamb of God, uma coisa assim mais agressiva. Senão, você não vai conseguir dormir bem, tá? Então, ouvir uma coisa que te acelera, uma coisa tranquila e tudo mais, né? Fazer a leitura de um livro que te apetece. Tocar um instrumento musical, se você toca piano, se você toca violão e tudo mais, então tocar aquela coisa que te acalme ali naquele momento, tá? Então são hábitos que você pode ter para poder melhorar essa sua rotina noturna e fazer com que você tenha um sono de muito melhor qualidade, tá? Hábitos que diminuem a sua ansiedade. Às vezes é conversar com algum amigo, né, que está ali fisicamente presente ao seu lado, com o amado, com a amada, né, com alguém que está ali junto com você, também é importante. E o outro quesito é o quesito nutricional. Por que o quesito nutricional é importante? Né? Eu falei anteriormente que você não precisa ter um volume alimentar grande antes de dormir. Se você tiver, isso vai prejudicar a qualidade do seu sono. Né? Você vai dormir depois de um rodízio de pizza. Pô, o sono vai ser ruim. Né? É muito diferente do que quando você tem um sono que você fez uma refeição mais tranquila, mais comedida, mais leve. Né? Um outro ponto é o seguinte, é você ter além desse consumo de comida mais leve, é você ter uma adequação de consumo de vitaminas e minerais no seu dia a dia, porque essas vitaminas e minerais, elas vão auxiliar na síntese de melatonina, na síntese de GH, tá? Na recuperação dos seus tecidos, tá? E além disso, é você evitar o consumo de álcool antes de dormir. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, vitaminas do complexo B participam da síntese da melatonina, que é o hormônio que eu falei, o hormônio da noite. E isso facilita a sua recuperação do seu sono. Quando você faz o consumo de bebida alcoólica, por exemplo, o álcool ele diminui esses níveis de vitaminas do complexo B. Ou seja, você vai começar a ter um prejuízo na síntese da melatonina, justamente porque você consumiu uma bebida alcoólica ali naquele momento. Tá? Então, tirar o consumo de bebida alcoólica no período noturno também é algo que facilita na qualidade do seu sono. Tá? Mas, Gabriel, e o final de semana, como é que eu faço? Olha, se você tem uma rotina de esbaldar no final de semana, e principalmente no consumo de álcool, isso vai de fato prejudicar você e você vai ver esse efeito colateral na segunda-feira. Segunda-feira você vai ver o quão difícil é acordar, você vai ver o quão improdutivo é a sua segunda-feira, tanto no treinamento como no trabalho, e você vai ver o quanto que de noite você vai estar mais cansado, tá? Então, diminuir esse excesso no final de semana facilita muito sua recuperação. Então, no final de semana, diminuir o consumo de álcool vai ser muito importante. Agora, outro ponto que muitas pessoas não se atentam é manter a rotina de dormir e acordar no mesmo horário, mesmo nos finais de semana. Isso porque, lembra lá que eu falei para vocês que o nosso corpo ele tem um ciclo circadiano, então o nosso corpo ele gosta do hábito. Ele gosta do hábito de todo dia acordar às 6 da manhã, 10 horas da noite desliga as coisas, 11 horas você já está deitado para dormir, dormindo, já preferencialmente, e às 6 horas da manhã acorda, e aí naturalmente o seu corpo ele vai começar a despertar sem o despertador, né? E isso quer dizer que ele já naturalizou aquele horário, tudo certinho. Quando desce umas 10 horas da noite, seu corpo já começa a ficar aquele soninho e tal, e aí você já começa a saber que o seu corpo está preparado para aquilo dali. Aí você chega no sábado ou no domingo e você, pum, quebra essa rotina. Quando você quebra essa rotina, isso gera um choque para o seu corpo. Ele fica assim, e aí agora? O que foi que aconteceu aqui? O hábito não era dormir 10 e agora eu não estou dormindo 10? Como é que é isso? Estou dormindo 2 horas da manhã? Então você vai ter uma modificação ali. E aí vai ter esse reajuste do horário. E como você dorme no horário diferente na sexta, no sábado e no domingo, na segunda-feira você acorda no mesmo horário que você acorda toda segunda-feira. E aí o seu corpo dormiu menos. E aí o seu corpo já não está mais acostumado com aquilo que você estabeleceu. Então manter o horário ali próximo. Tá, eu não quero acordar às 6 horas da manhã. Pô, acorda às 6h30, 7, né? Vai dormir um pouco mais cedo, né? E aí tudo mais você vai recuperar isso daí. Foi dormir um pouquinho mais tarde e aí você tente não ultrapassar muito o horário do sono, né? Ou o seu horário habitual. Justamente porque isso vai prejudicar nessa formação do seu hábito do ciclo circadiano. O horário que você deve acordar e o horário que você deve dormir.
tá? Então ter essa rotina, mesmo nos finais de semana, vai ser fundamental para que você tenha esse resultado positivo na sua vida, tá? Então, recapitulando tudo isso, né? Chegamos aqui agora aos finalmente. Então vamos recapitular tudo isso que nós conversamos anteriormente. Então perceba, tudo na nossa vida ele tem esse ciclo, né? A gente está falando do ciclo circadiano, que é o ciclo de você dormir e acordar. Você tem o ciclo de estudar e o ciclo de você descansar, o ciclo de você treinar, levantar carga e recuperar da carga que você levantou. Então você tem ciclos que acontecem na sua vida, no seu dia, e o ciclo circadiano é um deles. Então na nossa vida a gente precisa respeitar esses ciclos. O horário que é para dormir não é para você estar trabalhando enquanto eles dormem, é para você estar dormindo. E aí no dia seguinte você trabalha forte, produtivo, hardcore. E aí você permite o descanso, recupera bem, para que no dia seguinte você trabalhe de novo hardcore, forte de novo, entendeu? Então esse é o ciclo que você precisa respeitar. É o ciclo de você trabalhar bem e você ter o descanso. Você é um adulto, 25, 40, 50 anos de idade, 7 a 8 horas de sono por dia. Está dormindo menos que isso, está vivendo no submáximo. Não respeitou os hábitos que eu falei anteriormente, está vivendo no submáximo. Não está vivendo na sua plenitude da excelência. Não está vivendo no seu nível hard de excelência. Tá? Então, aplique esses hábitos na sua rotina que você vai melhorar consideravelmente. Tá? O outro ponto, com certeza você está operando no nível médio se você não respeita esses 3 hábitos. Né? Se você não está respeitando esses 3 hábitos, você está no seu nível médio de produtividade, médio de aprendizagem, médio de resultado estético, médio no desempenho do treinamento, força, agilidade, tudo isso está no seu campo médio. Se você não corrigiu o seu descanso, você não está vivendo na sua plenitude máxima, tá? E aí, por fim, pratique esses 3 hábitos que você aprendeu aqui agora, né? Então, praticar esses 3 hábitos vai fazer com que sua vida melhore consideravelmente, vai fazer com que você acelere os seus resultados, vai fazer com que você tenha melhor capacidade intelectual, de aprendizagem, de foco, vai ter com que você melhore gestão de emoções, tenha um dia mais produtivo, tenha mais perda de gordura corporal, tenha mais ganho de massa muscular, tá? Então, respeitando esses 3 hábitos, com certeza esses resultados vão aparecer, tá? Então, os 3 hábitos é ter a rotina noturna. Já sabemos que você tem uma rotina matinal, agora eu quero que você tenha uma rotina noturna, tá? Então, você já sabe ter o horário de acordar, eu quero que você tenha um horário de dormir, tá? Segundo ponto, é você ter o hábito de tirar os estimulantes no horário específico, para que o seu sono seja de melhor qualidade. Então deu ali 2 horas da tarde, 3 horas, tirar os estimulantes vai ser fundamental para você ter uma boa qualidade de sono, tá? Então ter uma diminuição desse consumo de estimulantes, e aí você tem uma melhor qualidade de sono e não vai precisar utilizar tanto assim dos estimulantes no dia seguinte. E o terceiro e último ponto, e o mais importante dos 3, o mais importante de todos esses que a gente está falando agora, é você ter higiene do sono. É você ter dentro da sua rotina noturna o hábito de modular o seu ambiente, diminuindo a exposição à claridade e às luzes, diminuindo os ruídos, diminuindo a temperatura do ambiente, não deixando com que tenha um calor ali, a fim de você melhorar a qualidade do seu sono. Além disso, evitar o consumo de bebidas alcoólicas antes de dormir e evitar todos aqueles gatilhos que fazem com que você fique mais ansioso, que você fique mais estressado antes de dormir, e começar a implementar os hábitos que te desacelerem, que deixam você mais relaxado antes de dormir. Implementando tudo isso, né? Ou então implementando um deles por dia, você vai ver o quanto que vai melhorar. Eu espero que você, ao aplicar esses hábitos na sua rotina, você me mande no direct quais foram as melhoras que você percebeu no seu dia. O que é que você percebeu de melhoria no seu treino, percebeu de melhoria nos seus estudos, no seu trabalho, na sua produtividade, na sua disposição do seu dia a dia ao aplicar esses hábitos na sua rotina. Eu espero que todos esses hábitos tenham te auxiliado de alguma forma. Espero que vocês tenham aproveitado a live assim como eu, né? O Encontro com Medrado é um encontro feito para você que está aqui comigo nas lives todas as semanas, toda terça-feira, às 8 horas da noite. A gente bate esse papo para falar sobre as estratégias que aceleram os seus resultados, para que você tenha uma alimentação mais saudável, para que você tenha hábitos mais saudáveis, fazendo com que você tenha uma vida mais saudável e descomplicada, né? Descomplicada dessas
coisas que vão criando por aí, essas fórmulas mirabolantes e tudo mais que as pessoas vão depositando na internet, as pessoas acabam caindo nisso daí, tá? Eu espero que toda essa live tenha sido muito interessante para você, que tenha sido muito proveitosa. Eu espero que você aplique esses hábitos na sua rotina para que você melhore a qualidade de vida, para que você acelere os seus resultados todos os dias, durante o sono, durante aquele período mágico, que é o período que você está lá nos braços de Morfeu e tudo mais, né? Então, se você achou essa live também interessante, mande já para aquela amiga, aquele amigo que gostaria de ver essas informações, de melhorar a qualidade do sono, que quer ter resultados melhores do que está tendo hoje em dia. Então mande para ela, que essa pessoa vai de fato te agradecer muito por ter recebido essa mensagem. Eu espero que vocês tenham gostado muito, eu agradeço muito a presença de vocês aqui na live de hoje e eu encontro com vocês na semana que vem. Certo? Um beijo do Nutri para vocês, forte abraço, boa noite e até a semana que vem. Tchau, tchau.